Ciao confratelli e amici do meu canal do YouTube. Eu sou o Mauro Vendrúsculo Alpes e este é o meu segundo capítulo da série, onde eu estarei falando da saga dos imigrantes italianos que vieram da Itália para o Brasil. E você sabe que eu sempre estarei oferecendo esses conteúdos à família da minha mãe, Roni Maria Vendrúsculo, que faleceu em novembro do ano 2021, então faz poucos meses que ela faleceu. Ela é neta de um imigrante chamado Carlo Vendrúsculo, que nasceu em 1882 em Odersa, na província de Treviso, e se casou com Maria Soldeira. Como a gente já pôde ver um pouco no primeiro capítulo, os Vendrúsculos moravam numa parte da Itália, além dos Alpes, só que era sob o governo austro-húngaro. Era o norte da Itália, ali tinha muitos conflitos, e foram alfabetizados por esta nação conflituosa. Em 1886, depois das guerras, o Império Austríaco teve que libertar aquela região e os súditos dos Vendrúsculos passaram a estar sob o jugo do reino de Vêneto, mas não se sentiam ainda italianos, porque eles tinham muita história com aquele povo austro-húngaro. Em 1870, Giuseppe Garibaldi volta para a Itália. Ele veio aqui para o Brasil, lutou a Guerra dos Farrapos, juntamente com Rita Garibaldi. Daí, quando ele volta para a Itália, ele participa dessa reunificação da Itália, derrotando os exércitos das duas Sicílias e do Reino dos Estados Pontifícios. E os Vendrúsculos passam todos a ser cidadãos italianos. Então, como a gente viu, no norte vivia uma população de descendentes de alemães, austríacos e de italianos. Só que os dois conservavam as suas línguas e as suas culturas. Nessa região, até hoje, aparecem nomes de cidades, ruas e lugares nas duas línguas, em austríaco e em italiano. O interessante é que um fala em alemão e o outro responde em italiano e todos se entendem perfeitamente. Engraçado, eles estão assistindo um jogo de futebol, sentados juntos, e um brinca com o outro, xinga o outro em alemão, e o outro responde o xingamento, a brincadeira em italiano, e se entendem perfeitamente. A reunificação da Itália não trouxe assim a melhoria esperada pelos Vendrúsculos, pois somente acomodou os interesses políticos. Como a gente vê aqui no Brasil, é a mesma coisa. Naquela época era assim e ainda continua assim. Os Vendrúsculos, descendentes de Giovanni Vendrúsculo, depois que eu publiquei esse primeiro capítulo, que vocês já viram, entrou em contato comigo o Jair Pedro Vendrúsculo. Ele me informou pelo WhatsApp que teríamos mais um patriarca chamado Pietro Vendrúsculo, que teria nascido entre os anos de 1740 e 1750. Mas essa parte ainda eu vou falar com o Jair Pedro e vamos tirar a limpo, vamos aprofundar mais essa questão para saber se essa informação é verdade, se ela é histórica. Então, os Vendrúsculos eram pobres, sem terra, sem casa própria, viviam em habitações assim precaríssimas, precárias, cedidas pelos grandes latifundiários à troca de mão de obra. A gente já viu isso com relação à escravidão ou à semi-escravidão. Então a realidade era muita pobreza. Ocorriam mortes prematuras de muitos filhos. E para sobreviver e para dar de comer à sua família, os pais tinham que se deslocar para locais distantes para conseguir trabalho temporário em construção de estrada de ferro, em construções de túneis, como ocorreu aqui na Quarta Colônia com os recém-chegados ao Brasil, que levava um ano mais ou menos para eles terem a sua plantação, terem a sua terra limpa. Então eles iam e trabalhavam em outros postos de trabalho até as suas plantações começarem a dar frutos e a serem colhidos para eles poderem sobreviver. Então, os parentes que já estavam aqui no Brasil também ajudavam, acolhiam estes parentes que vinham, principalmente quem veio na segunda leva, que a gente vai ver aí que tem dois tipos de imigrações. Antes da vinda dos imigrantes italianos para o Brasil, nós sabemos que a Itália era constituída de cidades e estados autônomos. No período dos grandes movimentos comerciais do mundo, se fazia necessário que os países da Europa tivessem uma unificação. E a população simplesmente ficou perdida naquele processo e não sabiam mais
quem eram os amigos, quem eram os inimigos. E então vieram muitos imigrantes para o Brasil. Como ouvimos, cerca de 1,5 milhão de italianos vieram imigrando ou emigrando para o Brasil. Como vimos, tivemos 2 tipos de imigrações italianas para o Brasil. Como a imigração agenciada pelo governo brasileiro, que arcava com todas as despesas de viagem, instalação nas colônias, só que isso deu muita despesa para o governo. E eles fizeram uma lei que parou com isso, que acabou esse tipo de imigração. A outra maneira de imigração foi a espontânea, onde os imigrantes tinham que se organizar, enfrentar aventuras às suas próprias custas. Os vendrúsculos que vieram, a gente tem ali que tem 35 familiares dos vendrúsculos que vieram, a gente vai num outro capítulo falar um por um dos nomes. Eles vieram nesse modelo de imigração espontânea e por isso que foi uma saga da Itália para o Brasil. Foi muito sofrida, foram explorados essa viagem, essa vinda pelos navios cargueiros, vamos dizer assim. A primeira leva de imigrantes italianos que chegaram no Porto de Santos no final do século XIX e meados de 1920 foram para trabalhar nas lavouras de café para substituir a mão de obra escrava. Os italianos também foram para Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Vieram substituir a mão de obra escrava. E já tem historiadores que definem isso como uma semi-escravidão. Então os nossos ancestrais vieram em busca de terra e eram em sua maioria camponeses, agricultores, como a gente conhece aqui no Brasil, muito pobres. A segunda leva de italianos que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos de 50, 60, já vieram em busca de trabalho e espaço para estabelecer com as suas famílias que eram numerosas. Estes já vinham com mão de obra especializada e os ofícios mais comuns eram carpintaria, alfaiataria, mecânicos, padeiros, entre outras especialidades de trabalho que eles tinham como profissão. Então a Itália no pós-guerra ficou praticamente destruída, tanto fisicamente quanto economicamente, pois a guerra foi dentro do território italiano. 400 mil italianos morreram nas 2 grandes guerras nos bombardeios aéreos. Cidades inteiras foram destruídas e as plantações que eles tinham foram destruídas. E o recurso utilizado pelos governantes italianos para se recuperar de toda essa destruição foi vender os imigrantes, vender o seu povo, resolver os seus problemas se descartando dos pobres, se descartando da pobreza. Para i nostri antenati, para os nossos antepassados, as dificuldades começavam mesmo antes deles embarcarem para o Brasil. Na Itália, esse processo de imigração se transformou numa oportunidade de negócio exploratório para os aproveitadores, para os enganadores do seu próprio povo. E muitos mal intencionados se aproveitaram das deficiências e exploraram os imigrantes que estavam a caminho do Brasil em busca de trabalho, em busca de terra. Muitos desses mal intencionados faziam propagandas em diversos meios de comunicação que eram disponíveis na época, é claro, em praças, em barbearias e, claro, nas repartições públicas governamentais oficiais, porque o governo também tinha interesse de mandar embora esse povo, mandar embora os pobres, se desfazer dos pobres. Todas estas chamadas mostravam o Brasil como um lugar maravilhoso, de abundantes riqueza, de riqueza para todos. Eu vou falar para vocês a tradução de um desses cartazes. Então vejam, um paese di opportunità, clima tropicale, vito in abbondanza, ricchezza minerale. In Brasile potete avere il vostro castello, il governo da terre e di utensili a tutti. Venite a costruire i vostri sogni con la famiglia. Traduzindo para quem não entende o italiano, um país de oportunidades, clima tropical e riquezas minerais. No Brasil terão o seu castelo, o governo da terra e ferramentas para todos. Falavam que no Brasil crescia tudo que se plantava. Tem se plantando tudo dá. A gente já ouviu essa frase, quem é mais antigo já ouviu essa frase, um governo aí falando isso, né? As promessas, por muitas vezes, eram realmente desonestas,
os agentes de imigração davam informações sobre como era e para onde migrar, ganhavam um percentual das companhias de navegação para cada imigrante que eles recrutavam. Resumindo então, a imigração se tornou uma oportunidade de negócio que gerava muitos lucros sem oferecer em troca nenhum serviço de assistência com nenhuma qualidade aos agricultores que caíam na lábia dos profissionais do engodo. Ainda hoje tem isso. A humanidade se repete, a humanidade repete as atitudes maldosas de sempre. O governo italiano até tentou regularizar, limitando o fluxo de imigrantes, através de promulgação de algumas leis, mas, na verdade, cada vez mais, na Itália vinha se impondo a ideia de que a imigração era um mal necessário. A imigração era um mal necessário. Então, a espera nos portos de embarque demorava dias e até semanas, devido aos dois motivos principais que ocorria esta dura espera por parte dos candidatos a embarque nos navios de transporte. Um dos motivos era obter lucros, pois as companhias de navegação postergavam a data de partida para transportar um número de pessoas maior num mesmo navio. E os imigrantes com suas famílias vinham empilhados em navios cargueiros, uns sobre os outros, e assim as empresas e as pessoas que estavam arrebanhando, entre aspas, o povo ganhavam mais dinheiro, guadagnavam più soldi. O segundo motivo era o comércio ao redor dos portos do Molo. Ele prosperava e eles praticavam preços abusivos aos quais os viajantes tinham que se submeter, pois não tinham outra alternativa para se manterem alimentados e abrigados do frio, até o dia do tão esperado embarque. Não esqueçam que eles estavam com toda a família, pai, mãe, avô, avó e os filhos pequenos. Então, ao redor dos portos, tudo era vendido caríssimo. Os alojamentos eram muito precários e muitas vezes insuficiente para abrigar toda aquela gente sofrida. Assim, muitos dos que esperavam eram obrigados a dormir na rua, pais, mães, avós, avós e crianças dormindo na rua. E quando enfim embarcavam, os imigrantes se viam em navios superlotados, mas superlotados. Temos fotos de navios assim, cargueiros superlotados, uma pessoa do ladinho do outro. Não conseguiu nem se mexer dentro do navio. 30 dias dentro de um navio nessas condições, que muitas vezes os navios transportavam o dobro da lotação máxima permitida pelas leis de transporte de pessoas. Além do número excessivo de passageiros, os navios transportavam animais, o que aumentava ainda mais o risco de epidemias como malária, sarampo, o cólera. Não havia assistência médica a bordo. Aconteciam muitas mortes naquelas condições e ainda até mesmo o risco de naufrágio era uma possibilidade de ocorrer, haja vista a superlotação destes navios. Temos aí um famoso exemplo do navio sírio, que é contado pelo cantor italiano Francesco Gregori. O navio sírio era um Titanic dos pobres. Não virou filme porque era um Titanic dos pobres, não era da realeza inglesa. Era um barquinho cheio de desesperados à procura de uma vida melhor num novo continente, numa nova terra. A música diz: pais e mães abraçavam seus filhos e sumiam entre as ondas do mar. É a música que fala de um barco cheio de pessoas pobres, desesperadas, senza soldi. Além dos animais, além de muita gente, eu não falei as bagagens, do dinheiro dos passageiros que estavam junto, que eram roubados, os passaportes eram roubados, os maus tratos, eles eram maltratados, da falta de espaço e de privacidade, e do caos de viajantes esquecidos em portos intermediários entre a Itália e o Brasil, como no caso dos imigrantes que iam em direção à Argentina e foram parar no porto de Nova York. Ainda, graças a Deus, né? Foi melhor para eles. Né? Como vocês puderam ver, a jornada foi realmente muito difícil. E falo tudo isso para mostrar e ressaltar a coragem e a força daquela brava gente que deixou o seu país natal para buscar um paraíso na terra no Brasil. Um paraíso. Temos que desmistificar aquela ideia de romantismo que os imigrantes que viajaram para a América à procura de aventuras, como mostram as novelas da Globo,
muito romantismo os italianos que vieram da Itália para o Brasil. Nossos antepassados e nostri antenati erano persone que tinham somente uma única alternativa de vida. Qual era a alternativa? Partir, partir. E fizeram toda esta jornada de vida sem a ajuda dos governos nem da Itália e nem tampouco do Brasil. Sofreram muito, popolo sofrerente, mas no final de todas as contas podemos dizer que eles, o meu bisavô e os seus filhos, tiveram sucesso e reconstruíram as suas vidas à custa de muita luta e de muita determinação. E ainda tem gente que diz que os imigrantes, os italianos, os alemães, têm dívida histórica com certas populações do Brasil. Então, pessoal, este foi o meu segundo capítulo da saga dos italianos da Itália ao Brasil. Continue assistindo os meus vídeos desta saga que estou oferecendo em homenagem ao meu Adelino e à minha avó Rosa Sara Vendusco e aos vendrúsculos do Brasil todo e do mundo todo. Por favor, pessoal, se inscreva no meu canal do YouTube e me ajude a continuar as minhas pesquisas para fazer a memória, para reescrever a memória dos nossos antepassados, desde a Itália até a nossa grande nação brasileira. E come dico mai, per l'italiano prima lavorare, dopo mangiare e bevere, cantare e ridere. Che bel vivere. Ciao a tutti!